Meus irmãos, capaz do Senhor, meus irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida, o que Deus fez na minha vida. Eu era um rapaz que usuário de crack, caí no mundo das drogas e perdi a esposa. Minha esposa foi embora até para Rio Grande do Sul, e eu fiquei, ela foi embora com a roupa do corpo, e eu vendi tudo de dentro da minha casa, até o último talheres, o último prato, o último copo, e assim eu fui me aprofundando muito mais no crack. Aquilo, eu tentava o suicídio, não conseguia. Quando eu ia pegar, usar droga, ia para o mato, usar droga, levava uma corda para me enforcar, eu não conseguia. Chegava lá, algo falava comigo que não era para mim fazer isso. E eu não entendia, acabava que desistia. Mas tentava trabalhar, não conseguia pelo meu corpo estava inabilitado, estava muito coisa que eu não dormia, era droga dia e noite, e não comia, ficava até uma semana sem comer. Aquilo eu comia pipoca, era um arroz. Eu comecei a trabalhar numa firma, que é o meu serviço, fui lá, mas como a minha esposa tinha ido embora, eu não tinha como, eu já tinha vendido os mantimentos tudo, estava dormindo no chão na minha casa. Eu vendia a cama, eu vendia o guarda-roupa, eu vendia a geladeira, eu vendia o fogão, eu vendia tudo. Eu vim conhecer pelo amigo me falou da Casa de Recuperação, da Assembleia de Deus Viva Voz. E ele me trouxe para conversar com o pastor Silvio. E o pastor Silvio me atendeu, foi até no domingo, me atendeu muito bem, entendeu? Só que eu falei com ele que eu não tinha condição de pagar nada. Eu não tinha essa condição de dar nada. Como eu não tenho pai, não tenho mãe, minha família, então eu só tenho irmãos. Então eu não tinha condição, já tinha arrebentado tudo nas drogas. E o pastor virou para mim e falou assim: filho, se você der, já não é problema seu mais, já é problema nosso. Eu vou te levar. E assim foi. O pastor me levou, acho que na terça-feira. E daí para cá, Deus mudou minha vida. Deus transformou minha vida. E eu aprendi a viver. Eu nasci de novo na Assembleia de Deus Viva Voz, porque hoje eu sou um novo homem. Deus me libertou, Deus me transformou, Deus fez coisas grandes na minha vida, como trouxe minha esposa de volta, trouxe o meu filho, me libertou. Hoje eu já sou um obreiro da casa do Senhor. Hoje eu sirvo o Senhor. Como eu falei com Deus, na época que eu estava na casa de recuperação: Senhor, eu lhe peço, me liberta desse vício, que eu vou servir o Senhor o resto da minha vida. E assim eu tenho feito. E assim Deus tem me honrado. Deus tem me honrado tremendamente. Então hoje eu sou muito feliz com a minha esposa. Hoje Deus me deu eu tinha um filho, Deus me deu uma outra filha. Então hoje eu tenho uma filha de um ano e 5 meses, que Deus tem abençoado tremendamente. Hoje, na minha casa, eu vejo a glória de Deus, até mesmo o que Deus me deu, aquilo nas conquistas, de comprar os móveis, tudo, de mobiliar a casa, da mudança na minha esposa, da mudança no meu filho. Então, assim,
eu me sinto bem sair do meu serviço e ir para casa, ver a minha esposa, ver meu filho, ver minha filha. Então, eu falo para vocês, onde tem uma mãe que tem um filho nas drogas, nunca desiste dele. Ora, pede a Deus, que Deus é fiel para abençoar aqueles que precisam. Hoje Deus me abençoou, hoje eu já tenho, hoje Deus me deu 2 casas, me deu carro, entendeu? E a família de volta. Hoje está uma benção. Eu vou te contando um testemunho que uma vez eu estava, quando a minha esposa foi embora, eu indo trabalhar, como eu não tinha comida para fazer, levar para casa, para levar para o serviço, eu peguei, fui numa mercearia perto da minha casa e pedi o cara para me vender um saquinho de pipoca, 50 centavos. Desse saquinho de pipoca, o cara virou para mim e falou assim, o rapaz virou para mim assim, filho, eu não estou abrindo ficha. Eu falei, mas eu não estou te pedindo para você abrir uma ficha para mim, eu só quero um saquinho de pipoca, amanhã ou depois eu te pago. E ele falou, filho, não adianta, eu não vou te vender um saquinho de pipoca. Aí eu saí de cabeça baixa, fui embora. Então ali eu comecei a ver, eu falei, Jesus, me tira dessa vida, porque se eu não estou valendo nem 50 centavos, a pessoa podia me dar um saquinho de pipoca, não vale nada, 50 centavos. E aquilo, eu fui embora chorando e pedindo a Deus para me tirar daquilo, me tirar daquela vida. Pois hoje, Deus fez isso. Deus mudou a minha vida. Amém? Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Venho aqui, falar também da grande obra que Deus fez na minha família, na vida do meu esposo. Quando ele encontrou Jesus, tudo transformou em nossa família. Realmente eu tive um marido, que esse mês a gente faz 18 anos de casados e a gente só tem a glorificar o nome de Deus, porque libertou meu marido do vício das drogas. Antes eu tinha que trabalhar, saía de manhã, não tinha vontade de voltar à tarde para casa, porque as minhas coisas talvez não estariam no mesmo lugar que eu deixei, porque ele pegava para vender, para usar droga. Eu trabalhava às vezes até em 3 empregos e ele não trabalhava, não conseguia mais trabalhar, Então, para sustentar o vício, ele vendia tudo. Se eu tirava minha roupa para tomar banho, a roupa nem chegava a ser lavada. No cesto, ela já ia para não sei aonde. Então, era uma vida muito difícil. Muitas vezes eu chorava, muitas vezes as pessoas falavam: o que você está fazendo com esse homem que não te dá valor, que não quer nada? Mas eu sempre gostei muito dele, amava, amo ele de verdade, e Deus tem uma grande obra na nossa vida, eu sei disso. Então eu lutei por isso, mas chegou um ponto que eu não aguentei. Então eu fugi de casa com meu filho e larguei a minha casa para ele fazer o que ele quiser, e fui embora, eu e meu filho, com uma mala de roupa. E ali eu comecei uma vida nova. Sofri muito, porque eu sempre falo com ele que eu quero morrer velhinha do lado dele e curtir os nossos netinhos, mas eu vi que aquilo não ia ser possível mais. Eu estava ficando doente, eu não dormia com medo dele, porque ele me ameaçava de morte. Ele fala só a morte que ia separar nós dois, Então a gente não estava vivendo bem, apesar de todas as coisas. Para você ir embora, mas eu teve que ir com sua mãe, porque eu queria... se eu deixar, ele ameaçava minha mãe também. Então a gente foi embora, minha mãe foi comigo, ficou 1 mês lá no Rio Grande do Sul que eu fui. E lá eu fiquei, até que ele se encontrou pessoas aqui em São João del Rei que pôde ajudar ele, colocar ele no caminho certo, até que ele veio aqui na igreja conversar com o pastor Silvio.
e a partir daí ele ficou internado. Depois de uns certos meses eu liguei para ele conseguiu meu número, aí a gente começou a conversar e eu vim visitar ele, a gente resolveu voltar e tentar novamente, só que tudo foi melhor. A segunda casa é bem melhor, né? Porque Deus fez a obra e eu acreditei da mesma forma que eu tive coragem para ir embora, eu tive coragem para voltar. Porque eu acreditei que Deus, quando faz as coisas, Ele não faz pela metade, Ele faz por inteiro. E Ele dá melhor ainda. Então, o marido que eu pedia, hoje em dia, eu acho que é até melhor do que o marido que eu tinha antes. Então, assim, agora a gente é feliz, a gente conversa, a gente resolve junto, tudo é diferente. E eu acredito que as pessoas, quando têm Deus no coração e acreditam que Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre, elas vê a vida transformada, que é o que a gente tem agora, uma família transformada na presença de Deus.